Pragas e doenças. Todo mundo tem dificuldade em fazer o controle de pragas e doenças. E o difícil da praga e doença é justamente o conhecimento. A gente precisa de muitas coisas para poder fazer um controle de pragas efetivo. Então a gente já fez a primeira aula sobre esse assunto, onde eu mostrei para vocês qual que é a importância de saber fazer o diagnóstico, identificação daquela praga, que tipo de praga que é. Se é uma praga sugadora, mastigadora, se é um vírus, se é um fungo, se é uma bactéria e também qual que é o tipo, né? Ah, esse daqui é um pulgão, esse daqui é uma lagarta, o meu problema aqui são as formigas, ou então eu tô com uma bactéria, eu tô com um fungo, eu tô com uma virose. Então a gente tem que aprender a identificar. E isso daí a gente consegue fazer com treinamento e com estudo. Então eu recomendei para vocês que vocês tenham uma base para vocês terem esse conhecimento sempre à mão, porque a gente sempre vai esquecendo. Quando aparece o problema, tem que ter uma base para a gente poder consultar. Então tem os livros, que são os manuais de fitopatologia, e tem também outros livros que você pode comprar. Por exemplo, esse daqui, ó, fui montando para mim, né? Para minha horta, para as minhas coisas. Então eu tenho aqui, ó, caramujos e lesmas, tem uma foto, o que ele causa, quais são as principais plantas, né? Quais são as principais coisas que ele ataca, qual que é o tipo de controle que eu posso fazer. Então eu tenho aqui no meu livro, tá? E esse livro, ele tá disponível para os meus alunos também. E você pode ter o seu livro, que você pode ir escrevendo, ou então que você vai adquirindo. Então, além do manual de fitopatologia, né? Fitopatologia é o ramo, é a ciência da agronomia, é um ramo da agronomia que estuda só doenças de plantas, são os médicos das plantas. Depois também a gente tem os entomologistas, os livros de entomologia. Entomologia é o outro ramo que estuda somente as pragas, os insetos. Então também tem essa parte. A entomologia agrícola estuda as pragas, os insetos pragas. Então, cada ramo aí tem a sua especialidade. E você que está aí na sua horta, você é um pequeno produtor, ou se você está produzindo para alimentação própria, você vai ter que ser o técnico da sua área, porque você não vai ter uma assistência técnica de um agrônomo ou de um técnico agrícola. Então você que vai ter que adquirir esse conhecimento. A maior dificuldade é adquirir o conhecimento certo. Então você pode comprar os livros de culturas, por exemplo, a cultura da alface. Tem livros lá que são sobre as principais doenças da alface. Então a gente não precisa conhecer tudo, mas precisa conhecer quais são as principais doenças das culturas que a gente planta ou as principais doenças da horta, igual a minha aqui, que eu tenho as principais doenças em geral da horta, de várias plantas que a gente produz normalmente na horta, tá? Então é muito importante isso. Se você não assistiu a primeira aula, assista, que hoje a gente vai continuar essa aula. Uma vez que você identificou, que você fez a diagnose, você sabe qual que é o seu problema, chegou a hora da gente ver se a gente precisa começar a fazer um controle ou não. Controle é toda ação, intervenção que a gente faz para diminuir aquele ataque de praga ou doença. Então, quando que a gente precisa iniciar esse controle? Existem duas formas da gente fazer, né? Uma forma que é a forma mais tradicional, mais antiga, e uma forma mais moderna que tem o uso mais racional dos recursos. Olha só, antigamente o controle de pragas e doenças ele era feito por calendário. Então tem um calendário lá e que o técnico, né, ou algum agrônomo deixava e o produtor ia fazendo aquelas pulverizações já programadas, tendo incidência da praga ou doença ou não. Então a cada mês, a cada 15, a cada 20 dias, ou antes de começar as chuvas. Então, sempre tem aquela programação. Então, tendo praga ou não, ele vai usar. Então, ele vai usar, mesmo sem necessidade, ele vai usar um produto que ele vai gastar para comprar e para aplicar o produto. Aquele produto vai aumentar a quantidade de resíduo no produto, no solo, porque muitas vezes ele está aplicando sem ter essa necessidade. E ao longo do tempo, o mercado foi ficando cada vez mais exigente, principalmente o mercado externo. Então, os produtores, principalmente os que exportam frutas, né, e legumes, eles começaram a ter que mudar, porque chega lá na Europa, esse produto ele passa por uma análise, e essa análise, se tiver alguma coisa residual que não seja boa para a saúde deles, vai voltar, eles não aceitam a mercadoria, então volta. Então, para compensar isso, né, você ter que diminuir a quantidade de pulverizações com defensivos, com agrotóxicos, você tem que fazer um uso mais racional. A gente tem que usar mais tecnologia. E tecnologia, nesse caso, não é
equipamentos, produtos. Não, a tecnologia é conhecimento. Essa é a melhor tecnologia e a tecnologia que diminui o uso de agrotóxico, tá? Então veja bem, essa maneira aqui, ela é chamada, essa moderna técnica que começou a ser desenvolvida para atender esse mercado, é chamado de manejo integrado de pragas e doenças. Então, o manejo integrado, a base dele é o monitoramento. Então, se você vai na sua horta, você está olhando para suas plantas, você está vendo o que está acontecendo, você está monitorando. Mas existe uma maneira mais sistemática de você fazer esse monitoramento, baseado em amostragem. Então, você vai lá no seu campo e você vai fazer uma determinada quantidade de amostragem das suas plantas. Você vai pegar o seu canteiro, vai falar, agora eu vou selecionar aqui 6 plantas, amostras aleatórias, que eu vou analisar essas plantas. Então, você vai pegar lá o seu pé de alface, o seu tomate, você vai olhar lá e você vai pegar uma tabelinha, porque é assim que eles fazem no campo lá nas grandes propriedades. Chegou na tabelinha, fala, nossa, eu vi que tem inseto sugador, tem pulgão. Pulgão é um inseto sugador. Tem pulgão. Ah, mas qual que é? Ah, tem quantos, né? Que você tá vendo em todas as 6 plantas que você mostrou? Nas 6 plantas tem pulgão? Ah, nas 6 plantas tem pulgão. Ah, não, em uma planta tem pulgão, na outra não tem. Então, isso daí vai dar uma média, tá? Ah, eu encontrei um pulgão por amostra. Se eu encontrei a média de um pulgão por amostra, tá na hora de fazer o controle. E assim tem os níveis de controle. Então, tem o nível de controle para cortador, mastigador, para minadores de folha, que são as moscas minadoras, insetos sugadores, para os ácaros, para as pragas de flor, para as pragas de fruto. Então, para cada praga tem um nível. Por que é isso? Por quê? Dependendo do tipo de praga, ela representa um maior perigo. Por exemplo, uma formiga cortadeira, ela é um alto risco, porque a formiga cortadeira, se você deixar de um dia para outro, ela acaba com tudo que você tem. Então, ela é alto risco. Então, o nível de controle da formiga cortadeira tem que ser baixo, comparado, por exemplo, com um pulgão que não vai ter tanta agressividade. Um nível de vírus. O vírus ele é muito perigoso na produção, porque a gente não tem como controlar a virose através de algum produto que a gente aplique, nem na agricultura orgânica e nem na agricultura convencional. Então, viu que tem a virose, imediatamente você tem que agir. Então, o nível de controle de virose é muito mais rígido que o nível de controle de um fungo ou de uma determinada bactéria. Então, por isso que a gente tem que saber qual que é o tipo de praga ou tipo de doença. É muito importante. Então, com o tempo foi se desenvolvendo esse chamado manejo integrado de pragas, onde a base é o monitoramento, o nível de controle é o que vai ditar. Ah, deu o nível de controle lá no monitoramento? Então vamos começar a fazer o controle, vamos entrar com o controle, tá? Entretanto, essa técnica, o manejo integrado de pragas, que hoje em dia é utilizado somente por grandes produtores e médios, principalmente os que exportam, né? Porque exige um certo conhecimento, exige uma amostragem. Então, o que eu fiz? Eu adaptei toda essa técnica para pequenas áreas, para a escala doméstica e pequenos produtores. Então, a quantidade de amostragem, a divisão, tudo eu adaptei para a nossa realidade aqui. Tá? Então, hoje em dia, eu e os meus alunos, a gente consegue utilizar uma tecnologia de ponta como essa numa horta, mesmo sendo no quintal, doméstica, para a produção do próprio alimento. E isso daqui ajuda a nortear, porque muitas vezes eu falo para vocês assim, o ideal é que vocês iniciem o controle das pragas e doenças mais no início, porque se deixar ela tomar conta, depois você não consegue segurar. Então, é muito subjetivo eu falar isso para você, por exemplo, que está me escutando. O ideal é que você comece o controle logo no início. Mas que início é esse? O início para mim pode ser um início diferente para você. Então, se a gente tem um jeito objetivo, com números, né, fica muito mais fácil de você acertar essa época certa de começar. Se eu demorar muito, eu não vou conseguir. Se eu demorar muito para controlar o pulgão, eu vou ter muito mais dificuldade. Se eu demorar muito para controlar a virose, ela vai acabar com tudo.
Então tem a hora certa. Então, por exemplo, assim, as pragas a gente contabiliza quantidade de praga, quantidade de folha que está comida, incidência, quantas larvas, né, quantas brocas lá no fruto do tomate a gente tem por planta. Então dá pra gente fazer uma contabilizar, contar realmente. Então é físico essa amostragem. E também quando a gente fala assim mancha, né, ataque de bactéria, de fungo, o principal problema, né, muito mais comum, é que as folhas fiquem manchadas, né? Então existe, por exemplo, né, um gabarito assim, ó. Então, ó, eu sei que aqui o ataque está em 1, em 2, em 3% da folha atacada. Então a gente consegue ver, né, olhando uma folha, qual que é mais ou menos a porcentagem de ataque. Então, se chegar numa determinada porcentagem, até ali é o limite, eu não preciso nem pulverizar. Mas passou daquilo, eu já tenho que entrar com a pulverização, com o controle, com alguma estratégia para poder controlar isso. Então, tem as coisas corretas mesmo. Então, aqui tá tudo feito para pequena escala também, tá? Então vamos supor, você foi lá, você viu que realmente tem que começar o controle, que está causando dano, né? Tá já causando um prejuízo ali para sua cultura. Quais são os tipos de controle? Então não existe só a pulverização com alguma cauda, seja ela orgânica, né, usada na agricultura orgânica, ou seja ela um agrotóxico. Quando a gente fala em manejo racional, manejo integrado de pragas, a gente vai usar vários tipos de controle, todos eles dentro de uma estratégia. Então olha só. A gente tem um controle chamado de controle mecânico. São controles que a gente faz manualmente mesmo, por exemplo, o arranquio manual de uma planta doente. Ah, tá com a virose? Vamos arrancar essa planta. Arranca, é um controle mecânico. As armadilhas, onde eu atraio aquele inseto praga e eles ficam ali coladinhos. Um certo dia é um controle que eu estou fazendo ali. Eu estou tirando aquele inseto, aquela praga dali. Aí a gente tem também controle cultural. O que é controle cultural? Por exemplo, usar o espaçamento adequado. Eu vou colocar minhas plantas, vou plantar elas dentro de um espaçamento adequado. Ou seja, as minhas plantas elas vão ter espaço para crescer, elas não vão competir por água, por nutriente, por luz. Vai ter ar, vai ter arejamento entre elas. Então, eu vou criar condições adequadas que não favoreçam as pragas e nem as doenças, usando o espaçamento adequado, fazendo o plantio numa época adequada. Então, se eu coloco a minha muda numa época adequada lá na minha horta, ela vai ter muito mais chance de crescer mais rápido, de desenvolver bem. Agora, se eu coloco numa época errada, ela já vai sentir aquele estresse daquele clima, daquela temperatura que não é o ideal para ela, então ela já vai ficar enfraquecida. Ela vai ficar muito mais suscetível a ter alguma praga, alguma doença. A gente também é assim, quando o tempo começa a ficar muito louco, um dia uma hora quente, uma hora fria, a gente não tem uma tendência a ficar mais doente, a gripar, resfriar, ou então uma coisa que dói, né? Assim? Então a mesma coisa, na época certa você vai favorecer. A semente correta vai favorecer uma semente que seja adequada para a sua área, uma semente que seja adequada para aquela época do ano. E assim a gente vai fazendo. A rotação de cultura é uma técnica muito maravilhosa. O que é a rotação de cultura? É quando você vai mudando o tipo de hortaliça que você vai plantando naquela mesma área ao longo do tempo. Então hoje eu plantei aqui uma alface, depois eu venho com uma cenoura, depois eu venho com a beterraba, Então naquela mesma área, naquele mesmo solo, eu vou trocando. Então vamos supor que eu tenha alguma praga ou alguma doença que gosta muito da alface. Eu vou plantando alface, depois eu ponho alface, depois eu ponho alface. Então, aquela praga ou aquela doença, ela vai sempre ter um hospedeiro disponível ali para ela. Então, ela vai sempre proliferando, tendo comida, tendo hospedeiro, e a tendência é ela ir aumentando. Aí começa a ter muita. Aí o que eu faço? Eu vou lá e tiro a alface, não planto mais alface. Eu vou plantar agora, eu vou plantar a cenoura. E essa praga ou essa doença, ela não vai na cenoura. Aí eu planto a cenoura, essa praga fica sem comida. Se ela fica sem comida, ela começa a diminuir a população dela. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a rotação de cultura, tá? E tem o jeito certo de fazer a rotação de cultura. Você sempre vai trocando as famílias. Então, se hoje eu plantei uma alface, eu vou plantar depois uma hortaliça de uma outra família.
uma família botânica, tá? Então é assim que a gente faz. Depois a gente tem que ver para aquela praga ou para aquela doença o que a gente tem disponível, o que é fundamental para ela. E também a gente vai ver se tem algum controle biológico. O que é controle biológico? O controle biológico ele pode ocorrer naturalmente ou artificialmente. Você pode introduzir controladores biológicos no seu sistema. Então, por exemplo, o pulgão, ele é comida para as joaninhas. Então, a joaninha, ela faz o controle biológico natural do pulgão. Então, naturalmente, a gente já tem as estruturas, né, do ecossistema. E você favorecer a presença das joaninhas ali é melhor. Então, se você não utiliza agrotóxico, que não vai matar também as joaninhas, ou seja, às vezes a gente vai lá e coloca um produto que é forte. Vai matar o pulgão? Vai matar o pulgão, mas vai matar a joaninha, vai matar o polinizador, vai matar tudo também. Então, se você conseguir fazer uma maneira que você controle o pulgão e não mate os predadores naturais que fazem esse controle biológico, melhor ainda, tá? E você também pode comprar alguns produtos biológicos. Então, a gente consegue comprar alguns produtos e aplicar também em determinado problema, praga ou doença. Então, hoje em dia, o controle biológico para a agricultura orgânica é um grande aliado. Por quê? Porque ele tem mais eficiência e mais especificidade. Então, vamos supor que eu estou com um problema lá de lagarta na couve, ou então eu estou com muita broca no meu tomateiro. Então, existe hoje em dia, por exemplo, um produto, né, que chama Bacillus thuringiensis. O Bacillus thuringiensis, ele é uma bactéria, e essa bactéria, ela tem dentro dela uma proteína que tem os cristais. Então, esses cristais, quando eles, você vai lá e pulveriza isso daí. A lagarta, né, que está comendo ali, ela é uma mastigadora, então ela vai comer aquela folha ali, aquele fruto. Quando ela come, ela está comendo a folha e mais os Bacillus thuringiensis. Quando ela come isso, essas bactérias não têm esses cristais dentro dela, ela vai ser digerida no intestino da lagarta. Quando ela é ingerida, esses cristais eles não são dissolvidos ali. Então, aqueles cristais são pontudos e vão cortar ela por dentro, ela acaba morrendo. Então, ela começa a parar de se alimentar, ela começa a parar de comer e depois ela acaba morrendo. Então, veja só, você está fazendo um controle muito específico, porque eu estou controlando só a lagarta. O resto, as abelhas, elas não vão morrer, as joaninhas, elas não vão morrer. Então, olha só que específico e ele é muito eficiente, tá? Então, isso daqui também dá pra gente usar. E tem alguns, e já tem bastante, e cada vez mais esse mercado de controle biológico vem aumentando e vem facilitando. Então, pra gente que é de pequena área, ainda a gente tem um problema que é a quantidade. Então, muitas vezes, assim, disponível em pequenos lotes, assim, sachêzinho, assim, a gente tem o Bacillus thuringiensis, mas os demais a gente só tem em sacos de 1 quilo. Então, ainda é uma desvantagem, uma coisa que precisa ser melhorada para quem é de área pequena. Porque às vezes você vai lá e compra um controle biológico, que é um saco de 1 quilo, é caro pra caramba, é tipo assim, caro pra gente, né, que usa pouco. Então, custa mais ou menos uns 250, 300 reais e você não vai usar quase nada, ele acaba vencendo. Você deixa lá na geladeira, mas ele vence. E depois também a gente tem os controles químicos. Então, quem é do convencional vai usar o agrotóxico defensivo, que tem um maior risco ao meio ambiente. Quem é da linhagem mais agroecológica, né, dentro do orgânico, as agroflorestas, vai utilizar os produtos que não causam, né, nenhum risco aí grande ao meio ambiente. Então, aqui a gente tem aquelas caldas alternativas que a gente pode preparar em casa, que tem princípios, né, inseticidas, por exemplo, a pimenta, a gente tem calda de alho, tem as caldas que a gente prepara em casa e tem as caldas que a gente pode comprar também. Por exemplo, uma calda bordaleza, uma calda sulfocálcica, você pode preparar, mas você pode comprar pronta também, que são caldas com minerais, tá? À base de enxofre, caldas com pH mais alto, então que vão ter uma eficiência. Então a gente tem vários tipos de controle. Então quando a gente fala assim, preciso controlar as pragas, a gente pensa somente no controle químico, né, que é a pulverização com alguma calda. Tanto é que vocês perguntam, Mariana, eu tô com um problema, o que eu posso pulverizar? O que eu posso passar? Então, isso daqui é o último recurso que a gente vai utilizar.
principalmente na agricultura orgânica, porque as nossas caudas são de baixa eficiência. Então, isso daqui é a última coisa. Não precisa se preocupar com isso, tem que preocupar com tudo isso daqui antes, tá? Então, o que vocês acabam fazendo? Viu lá que tem a praga, vocês vão ver uma forma de controlar, vocês vão fazer o controle, vão pulverizar esse controle, vão pulverizar essa praga aqui e aguardando o tempo, vocês acreditam que vai chegar num período que depois pulverizou, não vai ter mais essa praga. Aí vocês observam que a praga continua lá e vocês começam a ficar frustrados, o que eu tô fazendo de errado? Então veja só, quando a gente faz um controle assim, sem estratégia, é difícil mesmo a gente ter sucesso. E é por isso que vocês, a maior parte, tem a dificuldade, tá? Então, se você tem uma praga aqui, por exemplo, e você vai fazer o controle, essa praga aqui no final, ela pode até ter sido controlada, tá? Você pode até ter controlado ela. Mas se ela tá aqui, provavelmente ela já colocou, por exemplo, alguns ovinhos. Ela já procriou aqui. Quando passar o tempo aqui, ela pode não estar, mas aqui a gente vai ter os ovinhos dela, que vão eclodir e vão dar origem a outras pragas, tá vendo? Outras pragas aqui. Aí você vai olhar aqui e você vai falar assim, nossa Mariana, mas não adiantou nada esse controle aqui, ó aqui, minhas pragas de novo aqui, tourando. Então, porque você não contabilizou esse tempo aqui, você não contabilizou isso daqui. Então, existe uma estratégia correta para você fazer. Não é numa pulverização que a gente faz um controle, um manejo integrado de pragas. Às vezes, se você usa um agrotóxico bem forte, às vezes numa pulverizada você vai conseguir isso. Mas aqui no orgânico a gente não consegue isso, tá? É muito difícil. Então, o que é uma estratégia boa, uma estratégia correta de controle? Olha só. Primeiro, você precisa escolher as formas de controle. Se tem todas essas disponíveis, você vai usar todas essas disponíveis e de maneira coerente uma com a outra. Então, primeiro você vai começar com um controle mecânico. Essa praga, essa doença que você tem aí, tem algum tipo de controle mecânico disponível? Alguma armadilha? Alguma coisa que você possa fazer? Ai, tem, Mariana, tem. Vou pegar um exemplo aqui no meu, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Um exemplo. Ó, vou pegar uma doença aqui, tá? Que é a pinta preta causada por um fungo. É muito comum no tomate a pinta preta, tá? Ó, pinta preta. Aí vamos lá. É muito comum, ó, tomate, pimentão, giló, berinjela, cebola. Então, bastante coisa que é atacada. Então, quais são o controle mecânico que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer de mecânico? Tirar as folhas que estão apresentando o problema. Então, eu tiro. Se eu tiro aquele problema, eu estou tirando um foco de contaminação que está espalhando para as demais, né? Então, olha lá, eu vou retirar as folhas velhas, as folhas doentes. Já começa aí. Folha que eu tiro doente, o que eu faço com folha doente? Você elimina da sua área, você não coloca na sua composteira, você não deixa ela no chão, porque eu quero tirar aquele foco da doença, que é para não espalhar. Depois, outras coisas culturais que eu posso fazer. O que tem para essa pinta preta? O que eu tenho para fazer? A rotação de cultura, uma adubação adequada, que seja rica em fósforo, potássio, evitar molhar as folhas. Quanto mais eu molho as folhas, mais úmida e com mais condição dessa doença aqui se proliferar. Então, se eu sei disso, eu tenho que fazer uma irrigação mais eficiente. Qual que é a irrigação mais eficiente que tem para fazer? É aquela irrigação que é direto no solo, que é chamado de gotejamento. Vai gotejando ali direto na raizinha, no solo. Então, eu não molho as folhas, tá? Então, existe alguma variedade, né? Alguma semente que seja resistente, ó. Para essa doença ainda não existe, mas se for um tomate, aquele sweet grape, aquele pequenininho, sabe, assim, que parece uma uvinha, aquele lá ele tem mais tolerância, ele tem mais resistência. Aí eu vou olhar, tem algum controle biológico, né,
Então, olha só de cultural, quantas coisas que a gente viu aqui, ó. Tem rotação para fazer, tem adubação adequada, tem evitar molhar as folhas, evitar a área de baixada. As áreas de baixada também. Geralmente, o ar frio, ele não vai descendo e se acumula na área de baixada. Então, a área de baixada fica mais úmida e mais fria. Então, é uma área mais suscetível. Então, se você puder escolher, eu vou vou montar minha horta onde? Na baixada ou vou montar no meio do morro? Monta no meio do morro, porque vai ter menos incidência de doenças. Tem controle biológico para esse tipo de doença? Não, até agora a gente não tem nenhum tipo de controle biológico. E controle químico, o que eu posso usar? Eu posso usar a cauda bordaleza, eu posso usar a cauda sufocáustica. Então eu tenho duas opções de controle químico, tá? Eu tenho a cauda bordaleza e a cauda sufocáustica. Então eu tenho a bordaleza e a cauda sufocáustica, tá bom? E como que eu vou fazer essa aplicação? Então, primeiro eu começo aqui, depois eu venho pra cá. Essa eu pulei porque eu não tenho. Se eu tivesse um biológico, eu ia dar preferência pro biológico pela eficiência maior e mais especificidade. E agora eu vou pro químico. Então, o químico eu tenho duas. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver como que é feita essa cauda, eu vou ver qual que é a carência. As caudas, mesmo as caudas que podem ser usadas na agricultura orgânica, às vezes tem carência de consumo. Depois que eu aplico, eu não posso comer isso daqui. Tem que esperar 7, 14 dias, vai depender do tipo de cauda que você vai usar. Então eu vou e faço a aplicação. Fiz a aplicação, por exemplo, da cauda bordaleza, tá? Aí eu olho, avalio, vou ter que repetir? Então eu vou repetir porque não foi muito eficiente. Eu vou repetir a cauda bordaleza? Não. Agora eu vou fazer uma aplicação, mas eu vou aplicar a sufocáustica, que eu sempre troco. Se eu tiver a opção de revezar, eu vou revezar, porque aí acontece o quê? Eu aumento a eficiência da cauda e eu diminuo a criação de uma resistência. Muitas vezes as doenças ou as pragas, elas vão criando resistência quanto àquilo. É igual a gente quando toma muito antibiótico, as bactérias, né, elas vão criando resistência. Aqui também. Então você tem que ir alternando, até porque essas caudas aqui, por exemplo, pode ter cobre. Então você vai colocar outra cauda, a mesma coisa. Às vezes você pode até exceder em algum nutriente que a planta acaba absorvendo. Então, olha, você tem que sempre ir alternando para aumentar a eficiência e reaplicando. Então, é uma sequência, é uma estratégia, tá? Então, em resumo, como que a gente faz o controle de pragas e doenças? Primeiro, você identifica através do monitoramento. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, toda semana, você vai lá na sua horta, faz uma amostragem adequada, vê como é que está a incidência de pragas e doenças, se tem alguma praga identificou alguma praga que está no nível de controle, está acima do nível de controle, então vamos começar. Como é que a gente começa? Veja lá quais são os controles disponíveis para aquele determinado problema. O que eu tenho disponível? Tenho disponível isso, então eu vou criar uma estratégia. Criei essa estratégia e apliquei. Vou avaliar o efeito para ver se foi bom, se não foi bom, ou se eu tenho que refazer. Aí a gente vai conseguindo fazer um controle mais racional, sabendo o que está fazendo. Se essa estratégia aqui, utilizando, por exemplo, a cauda bordaleza e a cauda sufocáustica não deu certo, eu tenho que procurar outras soluções. Eu tenho outras soluções? Vou ter que procurar, porque essa estratégia aqui não deu certo. Então, quando mesmo que deu errado, você sabe o que você fez. Então, fica mais fácil você procurar o erro ou alternativas para melhorar isso daí. Ou então falar, não consigo controlar essa determinada doença aqui, porque realmente esses produtos não estão dando conta. Vou lá no mercado, ver se realmente o mercado não soltou nenhuma semente, nenhuma variedade nova aí que tenha resistência à pinta preta. Então eu vou trocar minha semente, agora eu vou produzir só o sweet grape, né, o tomatinho cereja, porque eu sei que ele tem mais resistência, mais tolerância. Então você começa a ter mais capacidade de avaliar e procurar as soluções, tá? Agora o mais importante. O que essas infestações elas estão mostrando sobre a qualidade do nosso solo, como que as plantas elas estão, se elas estão desequilibradas, se elas não estão, que cada infestação ela nos traz informação. Na natureza tudo tem que estar em equilíbrio e quando está em desequilíbrio ela vai
causar as infestações, seja de pragas e doenças. Então, através da observação dessas infestações, a gente consegue tirar informações sobre a nossa adubação, sobre a nutrição da planta, sobre a qualidade física do nosso solo. Então, a gente tem que aproveitar essa informação também para poder solucionar. Muitas vezes a solução, ela tá aqui, na melhoria da adubação, na melhoria da qualidade do solo. E você fazer o controle através do controle cultural, igual eu mostrei aqui da estratégia, é uma coisa paliativa. Então, vamos supor, se eu tô com uma certa obesidade e eu acabei desenvolvendo um colesterol mais alto, mas o meu colesterol, ele é resultado da minha obesidade. Então, eu posso tomar o medicamento para diminuir o meu colesterol lá, ou alguma doença que seja em decorrência à obesidade. Mas se eu não cuidar da minha obesidade, isso daí vai ser uma coisa paliativa. Eu tô só remediando, mas o problema mesmo eu ainda não curei. Então, aqui é a mesma coisa, o problema real sempre é na adubação, na qualidade do solo, na nutrição das plantas. Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês que informações que a gente pode tirar dessas infestações, tá bom? O que a natureza está nos dizendo? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!